Meu nome é Irene Farias. E se você me visse caminhando pelas ruas de São João da Serra hoje, talvez me tomasse apenas por mais uma senhora de 78 anos, com a pele marcada pelo tempo e os olhos cheios de histórias. Mas a verdade é que nem sempre fui essa mulher. Já fui forte como um tronco de juazeiro, já fui destroçada como papel queimado ao vento. E de alguma forma, estou aqui para contar como tudo se refez. Tenho uma pergunta para você. De onde é que você está ouvindo essa história agora? Está em casa, deitado no sofá? Ou talvez no ônibus, distraído, esperando o tempo passar? Seja onde for, quero que saiba que essa história não é só sobre mim. É sobre recomeços. Sobre quando a vida te tira tudo e te obriga a se levantar sem nada além de suas próprias mãos. Se você acha que já perdeu demais, escute o que tenho para dizer. Ainda lembro do cheiro de cola e do som do papel amassado entre os dedos. Esses eram os cheiros e os sons da minha vida antes de tudo desmoronar. Eu fazia cadernos com minhas próprias mãos, pegava papéis que ninguém queria e os transformava em algo novo. As pessoas da cidade costumavam rir disso. Mulher de papel, diziam como se fosse uma piada. Eu não me importava. Meu trabalho era minha independência, minha forma de existir no mundo sem depender de ninguém. São João da Serra sempre foi uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo se conhece. Meu marido, Adalberto, trabalhava como vigia noturno em uma fábrica de tecidos. Eu ficava em casa com nossos 3 filhos. Nossa vida era modesta, mas havia um tipo de segurança invisível no dia a dia. A rotina nos dava a falsa sensação de que as coisas sempre seriam assim. Mas aprendi, da pior forma possível, que a vida nunca avisa quando vai mudar para sempre. Numa noite quente de setembro, fui acordada por gritos. No começo, achei que fosse briga de vizinhos, coisa comum por aqui. Mas quando saí no quintal, vi o céu vermelho como brasa. O fogo vinha da fábrica onde Adalberto trabalhava e se espalhava rápido. Meu coração gelou. Os gritos se misturavam ao crepitar das chamas. Eu corri para dentro, peguei as crianças no colo e saí sem olhar para trás. Foi tudo muito rápido. Não tive tempo de salvar nada. Nem meu trabalho, nem meus cadernos, nem as lembranças de uma vida inteira. A fumaça escureceu o céu de São João da Serra por dias. Quando o fogo finalmente se apagou, tudo o que restava era cinza e destroços. Eu voltei ao que antes era minha casa e encontrei um vazio. Aquele lugar já tinha sido um lar. Agora era apenas terra queimada. Meus filhos choravam, mas eu não. Eu estava paralisada, como se meu corpo soubesse que chorar não ia adiantar. Adalberto não estava lá naquela noite. Quando ele voltou e viu o que tinha acontecido, algo mudou nos olhos dele. Ele nunca foi um homem de muitas palavras, mas naquela noite não disse nada. Só olhou para as ruínas e depois para mim, como se procurasse algo que não encontrou. E eu também não disse nada. Não porque não queria, mas porque simplesmente não sabia o que dizer. A cidade inteira viu o que aconteceu. Pessoas passaram dias trazendo comida e roupas para nós. Mas a piedade tem prazo de validade. Na segunda semana, os olhares já não eram de compaixão, mas de desconforto. Eu sabia o que estavam pensando. Como essa mulher vai se virar agora? Eu também não sabia. Na terceira semana, Adalberto saiu para arranjar alguma coisa e nunca mais voltou. Foi como se o incêndio tivesse queimado não só nossa casa, mas também o resto de força que havia nele. E de repente, ali estava eu, sozinha, com 3 crianças e sem um tostão no bolso. Lembro do peso do silêncio naquela noite. As crianças dormiam encolhidas no chão da igreja, onde nos abrigaram. E eu fiquei sentada, olhando para minhas próprias mãos. Pensei em tudo o que elas já tinham feito. Elas já tinham criado, alimentado, protegido. Mas será que agora conseguiriam reconstruir? Se você chegou até aqui, quero que me prometa algo.
Escute essa história até o final. Não porque sou eu que estou contando, mas porque pode ser que em algum momento você precise se lembrar dela. Porque o que vem depois é algo que ninguém poderia ter previsto. Dormimos na igreja naquela noite, mas eu não preguei os olhos. As crianças estavam encolhidas ao meu lado, exaustas de tanto chorar. O cheiro de madeira queimada ainda impregnava minhas roupas como se quisesse me lembrar a cada segundo do que eu tinha perdido. Eu não sentia frio, nem fome. Só um vazio tão grande que parecia me devorar de dentro para fora. No dia seguinte, a cidade acordou para seguir em frente, mas eu não sabia para onde ir. Caminhei pelas ruas sem rumo, segurando a mão dos meus filhos, esperando que alguém me dissesse o que fazer. Mas ninguém disse. As pessoas olhavam e desviavam, como se minha miséria fosse contagiosa. É assim que o mundo trata quem perdeu tudo. Primeiro te ajudam, depois evitam olhar para você. A essa altura, eu já sabia que Adalberto não voltaria. Eu poderia fingir que ainda havia uma chance, mas dentro de mim eu sabia. O homem que saiu naquela manhã não era o mesmo com quem me casei. Talvez ele tenha olhado para aquele chão de cinzas e visto um ponto final. Para mim, aquilo teria que ser um recomeço. Tentei encontrar trabalho no mercado da cidade, mas ninguém queria contratar uma mulher com 3 filhos pequenos e nenhuma experiência além daquilo que minhas mãos sabiam fazer. A gente não tem vagas, diziam, sem sequer olhar nos meus olhos. Um homem mais idoso foi sincero. Você acha que alguém vai te contratar nessas condições, Irene? Nem tente. Melhor ir embora. Mas ir embora para onde? Eu só tinha aquele pedaço de chão. Eu nasci ali. Meu sangue e suor estavam naquela terra. Só porque minha casa virou pó, eu deveria desaparecer com ela? Não, eu não aceitaria isso. Eu não podia aceitar. No fim do dia, sentei na praça e deixei o sol bater no meu rosto. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando me lembrar de quem eu era antes da tragédia. Foi quando ouvi passos se aproximando. Irene? A voz de Dona Celina era como um abraço. Ela se sentou ao meu lado e ficou em silêncio por um tempo, como se soubesse que eu não precisava de palavras de consolo, mas de um choque de realidade. Escuta aqui, menina. Eu vi você fazer coisas lindas com papel que ninguém queria. Se tem uma coisa que você sempre soube fazer, é dar vida ao que os outros jogam fora. Eu ri, mas foi um riso amargo. Dona Celina, eu nem tenho mais papel para transformar. Ela franziu a testa e bateu na minha mão. Então ache. Você sempre teve essas mãos boas, agora use elas. Naquela noite, não dormi na igreja. Peguei os meninos e fomos para um canto da casa de Dona Celina, que insistiu que ficássemos ali. Eu deveria me sentir humilhada por aceitar ajuda, mas pela primeira vez desde o incêndio, senti que ainda existia um caminho. No dia seguinte, antes do sol nascer, eu saí pela cidade. E foi ali, ao passar na frente da escola municipal, que encontrei minha primeira oportunidade. Havia cadernos velhos, rasgados, jogados perto do lixo. Alguns ainda tinham folhas em branco. Peguei um por um, com a mesma reverência de quem segura um pedaço de ouro. Passei a manhã inteira sentada no quintal, separando as folhas boas das ruins, arrancando grampos, limpando cada pedaço. Eu não sabia o que estava fazendo, só sabia que precisava fazer alguma coisa. Meu corpo precisava se mover antes que a tristeza me engolisse. Ao meio-dia, as crianças vieram até mim. Mãe, o que a senhora está fazendo? Olhei para as mãos cobertas de poeira e, sorrindo de leve, respondi, tentando lembrar como é começar de novo. Naquela tarde, fui até a papelaria e comprei cola com as poucas moedas que restavam no meu bolso. O dono me olhou com pena, mas eu não me importei. Voltei para casa com aquela cola como se fosse um tesouro. Era pouco, mas era o que eu tinha. Dona Celina me viu trabalhando e apenas assentiu. É assim que se começa, do pouco, do nada. Quando terminei, olhei para a minha primeira criação, um pequeno bloco de notas feito das sobras de cadernos velhos. Era tosco,
imperfeito, remendado. Mas era um começo. Segurei o bloco entre as mãos e senti um nó na garganta. Eu não tinha mais minha casa. Não tinha mais Adalberto. Mas eu ainda tinha isso, minhas mãos, minha capacidade de criar. E se você está ouvindo essa história agora, quero que me faça um favor. Compartilhe ela com alguém que precise saber que é possível recomeçar. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de um empurrão, como o que Dona Celina me deu naquela praça. Naquela manhã, antes mesmo que o sol nascesse por completo, tomei a decisão de que não deixaria minha vida ser definida pelo que perdi. Era uma ideia frágil, quase um sussurro na minha cabeça, mas era melhor do que o vazio que me consumia. Então, fiz o que sabia fazer. Continuei juntando pedaços. Pedaços de papel, pedaços de força, pedaços de esperança. As ruas de São João da Serra ainda estavam silenciosas quando saí com um saco velho nas costas, procurando mais cadernos descartados. Cada vez que encontrava um pedaço útil, sentia um alívio estranho, como se estivesse pegando de volta algo que o destino havia tentado me tirar. Eu não tinha um plano concreto. Só sabia que, enquanto minhas mãos estivessem ocupadas, minha mente não desmoronaria. Foi assim que, dias depois, voltei à feira da cidade, segurando aquele pequeno bloco de notas como se fosse meu maior tesouro. Eu nunca tinha me sentido tão vulnerável. Estava acostumada a vender meus cadernos em casa para conhecidos, mas agora eu estava ali, no meio da feira, tentando oferecer algo que para muitos não passava de lixo reaproveitado. Quanto é, moça? A voz veio de um senhor idoso que me olhava com curiosidade. Engoli em seco antes de responder. R$ 2. Ele pegou o bloco, virou de um lado para o outro e, para minha surpresa, sorriu. Feito à mão? Interessante. Meu coração disparou quando ele tirou 2 moedas do bolso e colocou na minha mão. Aquilo não era só uma venda. Era uma prova de que meu trabalho ainda tinha valor, de que eu ainda podia recomeçar. Nos dias seguintes, voltei à feira com mais blocos. Vendia 1 ou 2 por dia, o suficiente para comprar mais cola e continuar trabalhando. Eu sabia que não ficaria rica com isso, mas cada bloco vendido era um tijolo na reconstrução da minha dignidade. Mesmo assim, ainda havia olhares de deboche. Mulheres que me conheciam de antes, que agora me viam como a coitada que perdeu tudo. Algumas me olhavam com pena, outras simplesmente fingiam que eu não existia. Mas eu me agarrava às pequenas vitórias, ao barulho das moedas batendo na palma da minha mão, ao cheiro da cola secando no papel. Então, em um fim de tarde, algo inesperado aconteceu. Eu já estava me preparando para ir embora quando uma jovem me abordou. Você que faz esses cadernos? Assenti, desconfiada. Ela sorriu e apontou para um deles. Eu estudo pedagogia em Teresina e minha professora sempre fala sobre sustentabilidade. Você aceita encomenda? Meu primeiro instinto foi recusar. Encomenda? Eu nem sabia se conseguiria produzir tantos cadernos de uma vez, mas algo dentro de mim me impediu de dizer não. Aceito sim. Naquela noite, cheguei em casa tremendo de nervoso e animação ao mesmo tempo. Expliquei para Dona Celina que apenas sorriu. Eu sabia que esse dia ia chegar. E agora como você vai dar conta? Eu não fazia ideia, mas de uma coisa eu tinha certeza. Se eu conseguir me erguer das cinzas, conseguiria lidar com isso também. Passei as noites seguintes trabalhando sem parar. Minhas mãos doíam, mas eu não reclamava. Era uma dor diferente daquela do luto. Essa era a dor do esforço, do progresso, da reconstrução. Na semana seguinte, voltei à feira com minha primeira encomenda pronta. A moça chegou pontualmente e pegou os cadernos com cuidado. Isso é mais bonito do que eu imaginava. Tenho certeza de que minhas amigas vão querer também. Fiquei olhando enquanto ela se afastava, sem conseguir acreditar no que acabara de acontecer. Eu não era mais a mulher que só tentava sobreviver. Eu estava construindo algo de novo. E é por isso que, se você chegou até aqui, quero que me faça um favor. Se inscreva
e me conte nos comentários se você já passou por um momento em que precisou se reinventar. Eu adoraria saber que essa história fez sentido para você. Naquela semana, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava voltando a ter controle sobre minha própria vida. Ter recebido uma encomenda foi mais do que um simples pedido de cadernos. Foi um sinal de que meu trabalho tinha valor, de que havia espaço para mim no mundo novamente. Mas o que eu ainda não sabia era que, junto com essa nova oportunidade, viriam novos desafios. Trabalhar com encomendas não era como vender um bloco de notas por dia na feira. Eu precisava produzir em quantidade, manter um padrão e, acima de tudo, encontrar material suficiente. E foi aí que entendi que, para continuar, eu teria que pedir ajuda. Voltei à papelaria onde costumava comprar cola e me enchi de coragem para perguntar ao dono se ele tinha restos de papel que pudesse me vender por um preço mais baixo. Ele me olhou com desconfiança. "Você quer lixo?" Respirei fundo. "Quero material para trabalhar." Depois de um silêncio desconfortável, ele foi até os fundos da loja e voltou com uma pilha de cadernos encalhados, folhas amassadas e cartolinas manchadas. "Leve isso. Se der certo, conversamos depois." Saí dali segurando aquele material como se fosse um tesouro. Aquilo significava que eu poderia entregar minha encomenda e, quem sabe, conseguir mais pedidos. Mas ao chegar em casa, deparei-me com um novo problema. As minhas mãos já não eram as mesmas de antes. Trabalhei tanto nas últimas noites que os cortes e calos começaram a doer a ponto de dificultar os movimentos. Cada vez que puxava uma folha ou passava cola, sentia um ardor intenso. Eu sabia que precisava parar um pouco, mas como? O prazo estava apertado e falhar não era uma opção. Dona Celina percebeu minha dificuldade e, sem dizer nada, colocou uma tigela com água morna e sal na minha frente. "Mergulhe as mãos e fica aí." Protestei, mas ela apenas cruzou os braços. "Se você quiser continuar, precisa cuidar dessas mãos, porque sem elas você não tem mais nada." E ela estava certa. Passei a noite alternando entre trabalhar e descansar as mãos na água salgada. Não foi fácil, mas no dia seguinte consegui terminar a encomenda. Quando entreguei os cadernos, a moça que os encomendou ficou impressionada. "Isso é ainda melhor do que eu imaginava. Você tem um talento incrível." Foi naquele momento que percebi que eu precisava começar a me ver como alguém talentoso, não apenas como alguém que estava lutando para sobreviver. Nos dias seguintes, comecei a procurar mais lugares onde pudesse conseguir material. Conversei com professores, fui até a escola municipal e até bati na porta de algumas gráficas pequenas na cidade vizinha. Aos poucos, fui reunindo não só papel, mas também apoio. Uma das professoras sugeriu que eu fizesse uma pequena exposição dos meus cadernos na escola. A ideia parecia absurda. Eu? Fazendo uma exposição? Mas ela insistiu. As crianças precisam ver que coisas bonitas podem nascer de coisas que ninguém quer mais. Naquela noite, pensei muito sobre aquilo. Não era apenas sobre vender cadernos. Era sobre ensinar algo para outras pessoas. Sobre mostrar que tudo, até mesmo nós mesmos, podemos ter uma segunda chance. Se você está acompanhando essa história até aqui, me diga. Você já precisou de uma segunda chance para algo na sua vida? Deixe um comentário me contando. Quero saber até onde essa história está chegando. Naquela noite, quase não dormi. A ideia de expor meu trabalho na escola me assustava mais do que eu queria admitir. Sempre fui acostumada a trabalhar nos bastidores, transformar papel velho em algo novo, sem precisar de aplausos ou reconhecimento. Mas agora, pela primeira vez, havia um convite para mostrar o que eu fazia. Pela manhã, olhei para meus cadernos espalhados pelo chão e tentei enxergá-los com os olhos de outra pessoa. Será que realmente eram bonitos? Será que alguém se interessaria em ver aquilo de perto? Minha insegurança falava alto, mas a voz da professora continuava ecoando na minha mente. As crianças precisam ver que coisas bonitas podem nascer de coisas que ninguém quer mais.
No dia da exposição, cheguei cedo à escola. A diretora me recebeu com um sorriso caloroso e mostrou a mesa onde eu poderia organizar meu material. Aos poucos, fui arrumando os cadernos de um jeito que nunca havia feito antes. Não como produtos à venda, mas como algo digno de ser apreciado. Os primeiros alunos começaram a chegar, alguns puxados pela curiosidade, outros por puro desinteresse. "Isso é feito de lixo?" perguntou um garoto franzindo a testa enquanto folheava um dos cadernos. "Não, meu filho", respondi com um sorriso. "Isso é feito de história." A reação das crianças foi melhor do que eu esperava. Elas queriam tocar os cadernos, perguntar como eram feitos, contar sobre os desenhos que já tinham feito em folhas jogadas no fundo da mochila. Aos poucos, percebi que aquela exposição não era apenas sobre mostrar meu trabalho. Era sobre ensinar algo. Foi então que um professor se aproximou e me fez uma proposta inesperada. "Dona Irene, a senhora já pensou em dar uma oficina para as crianças? Mostrar para elas como transformar papel velho em algo bonito?" Eu ri, nervosa. "Eu? Ensinar?" Ele assentiu. "As crianças precisam aprender sobre reaproveitamento. E quem melhor para ensinar do que alguém que já faz isso tão bem?" A ideia ficou martelando na minha cabeça durante dias. Eu nunca havia ensinado nada a ninguém, mas aquela sugestão mexeu comigo de um jeito estranho. Não era apenas sobre sobrevivência. Era sobre transmitir algo que poderia mudar a forma como aquelas crianças enxergavam o mundo. Na semana seguinte, voltei à escola para minha primeira oficina. Estava tremendo por dentro, mas me obriguei a fingir confiança. As crianças se sentaram ao meu redor, esperando para ver o que eu faria. Peguei um velho pedaço de papelão e comecei a cortar. "O que vocês acham que dá para fazer com isso?" Os pequenos deram diversas respostas, algumas engraçadas, outras criativas. Então, com paciência, comecei a ensinar como transformar aquele papel em um pequeno bloco de notas. No início, eles estavam inquietos, mas assim que começaram a criar com as próprias mãos, algo mudou. O barulho da sala foi substituído pelo som de tesouras cortando papel e pequenos sorrisos de satisfação. Foi naquele momento que percebi que, talvez, minha história não fosse apenas sobre recomeçar. Talvez fosse sobre ajudar outros a enxergarem possibilidades onde antes só havia Descartes. Quando a oficina terminou, uma menina de olhos grandes e expressão curiosa se aproximou. "Dona Irene, a senhora sempre fez cadernos?" Parei por um instante antes de responder. "Nem sempre. Mas acho que, de certa forma, sempre transformei coisas que pareciam não ter mais valor." Naquele dia, saí da escola me sentindo diferente. Pela primeira vez em muito tempo, eu não era apenas uma mulher tentando sobreviver. Eu era alguém que podia inspirar. Se essa história está te tocando de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa lembrar que sempre existe uma nova chance. Às vezes, tudo o que precisamos é enxergar o valor no que parece perdido. Depois daquele dia na escola, percebi que minha vida havia mudado de uma forma que eu nunca poderia ter previsto. O que começou como uma tentativa desesperada de me reconstruir havia se transformado em algo maior. Eu não estava apenas reaproveitando o papel. Estava mostrando para outras pessoas que era possível dar um novo significado para aquilo que parecia perdido. As crianças da oficina começaram a me procurar fora da escola. Algumas traziam folhas rabiscadas, outras cadernos velhos que queriam transformar. Eu via neles o mesmo brilho que um dia tive quando descobri que podia criar algo do nada. O que eu não imaginava era que minha história estava começando a se espalhar além dos muros daquela escola. Numa manhã qualquer, enquanto organizava meus materiais, ouvi uma batida na porta. Quando abri, me deparei com um homem de aparência elegante, vestindo um terno que parecia deslocado na poeira de São João da Serra. "A senhora é Irene Farias?" perguntou ele com um sorriso educado. Assenti, ainda sem entender o que ele queria. "Sou jornalista", ele continuou. "Soube do seu trabalho e gostaria de contar sua história."
Minha primeira reação foi rir. Uma história sobre mim? Eu que passei os últimos anos tentando juntar os cacos da minha vida? Mas ele insistiu, dizendo que muitas pessoas se inspirariam no que eu havia conseguido fazer. Aceitei dar a entrevista sem muita expectativa. Sentamos na varanda e ele gravou tudo, desde os dias antes do incêndio até minha primeira venda na feira. Enquanto falava, percebi que nunca havia contado minha história inteira para ninguém. Dias depois, a matéria saiu no jornal da capital. O título me pegou de surpresa. Das cinzas ao papel. A história de uma mulher que reconstruiu sua vida com as próprias mãos. Nunca gostei de chamar atenção, mas aquela matéria trouxe algo inesperado. Encomendas. Pessoas que eu nunca tinha visto começaram a aparecer, perguntando se eu podia fazer cadernos personalizados, se ensinava oficinas para adultos, se vendia para outras cidades. Pela primeira vez, eu percebia que meu trabalho poderia ir além daquela feira. Com o aumento da demanda, veio um novo desafio. Eu não podia fazer tudo sozinha. As dores nas mãos se intensificaram, e eu sabia que, se não tomasse cuidado, logo não conseguiria mais trabalhar. Dona Celina, sempre atenta, percebeu minha preocupação antes mesmo que eu dissesse uma palavra. Tá na hora de ensinar alguém a fazer o que você faz, Irene. A ideia me assustava. Até aquele momento, eu fazia tudo sozinha. E dividir essa parte de mim com outras pessoas parecia estranho. Mas ela tinha razão. Comecei com pequenos passos. Chamei 2 jovens da cidade que estavam sem emprego e ensinei o básico da encadernação. No início foi difícil deixar que outras mãos tocassem o que sempre foi meu refúgio, mas aos poucos vi que aquilo não era perder o controle. Era multiplicar meu trabalho, espalhar minha história de outras formas. Naquela época, um pensamento começou a crescer dentro de mim. Talvez eu não precisasse mais sobreviver sozinha. Talvez, pela primeira vez, eu pudesse construir algo maior do que eu mesma. Certo dia, um senhor que costumava passar pela feira parou diante da minha barraca e olhou meus cadernos com atenção. Irene, já pensou em registrar sua marca? Criar um nome para isso? A pergunta me pegou de surpresa. Marca? Nunca havia pensado nisso. Sempre enxerguei meu trabalho como algo pequeno, algo para sustentar meus filhos e manter minha dignidade. Mas talvez, só talvez ele estivesse certo. Naquela noite, fiquei sentada olhando para meus cadernos empilhados. Eu sempre os via como algo simples. Mas e se fossem mais do que isso? Se você está acompanhando essa história até aqui, quero saber. Você já precisou reinventar sua vida? Me conta nos comentários. Quero saber até onde essa história está chegando. A ideia de transformar meu trabalho em uma marca ficou na minha cabeça por dias. Eu nunca havia pensado nisso dessa forma. Para mim, aquilo sempre foi um meio de sobrevivência, algo que fazia porque não tinha outra escolha. Mas e se, de fato, eu escolhesse continuar? Com a ajuda das 2 jovens que estavam aprendendo comigo, comecei a testar novos modelos de cadernos. Experimentei diferentes tipos de capa, variei os tamanhos e até criei um logotipo simples, desenhado à mão. Eu não sabia se aquilo realmente faria diferença, mas sabia que precisava tentar. A feira, que antes era apenas um espaço onde eu vendia cadernos para sobreviver, começou a se transformar em algo maior. Agora, as pessoas vinham não apenas para comprar, mas para conhecer minha história. Algumas perguntavam sobre como eu reaproveitava o material, outras se interessavam em aprender o processo. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um homem de expressão séria parou diante da minha banca e analisou cada detalhe dos cadernos. "Você já vende pela internet?" perguntou ele. Ri da pergunta. "Internet? Mal sei mexer num telefone desses modernos." Ele sorriu. "Então talvez seja a hora de aprender." O homem se apresentou como dono de uma papelaria ecológica na capital e disse que gostaria de testar a venda dos meus cadernos na loja dele. "Hoje em dia, as pessoas valorizam produtos feitos à mão, com história. E a sua história é forte."
Fiquei sem palavras. Nunca imaginei que algo feito por mim poderia estar em prateleiras de uma loja de verdade. Ele deixou seu cartão e pediu para que eu pensasse na proposta. Passei a noite refletindo sobre aquilo. Eu sabia encadernar, sabia transformar papel velho em algo novo. Mas administrar um negócio? Isso era outra coisa. Foi então que Dona Celina entrou no quarto e viu minha expressão preocupada. O que foi, menina? Expliquei a proposta, esperando que ela dissesse que era loucura. Mas em vez disso, ela cruzou os braços e sorriu. E desde quando você tem medo de aprender? Naquele momento, percebi que minha vida inteira foi feita de aprendizados forçados. Aprendi a sobreviver sem casa, sem marido, sem dinheiro. Aprendi a transformar lixo em arte. Aprendi a me reerguer quando tudo parecia perdido. Aprender a vender pela internet não podia ser mais difícil do que isso. Com a ajuda das meninas que trabalhavam comigo, criei uma conta nas redes sociais e postei uma foto simples, um dos cadernos, com minhas mãos enrugadas segurando-o. Escrevi apenas uma frase. Tudo pode ter uma segunda chance. No começo, ninguém ligou. As primeiras postagens mal tiveram curtidas, mas eu continuei, compartilhando pequenos trechos da minha história, mostrando como fazíamos os cadernos, falando sobre a importância de reaproveitar materiais. Então, uma moça influente na cidade viu um dos posts e compartilhou. No mesmo dia, minha caixa de mensagens se encheu de pedidos e mensagens de apoio. Pessoas queriam comprar, queriam aprender, queriam conhecer mais sobre aquela mulher que transformava cinzas em papel. Foi naquele momento que entendi que meu trabalho não era apenas vender cadernos, era inspirar pessoas. Se você conhece alguém que também precisa se lembrar de que sempre há uma nova chance, compartilhe essa história com ela. Às vezes, tudo o que alguém precisa é ver que recomeços são possíveis. A partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. A postagem nas redes sociais que parecia insignificante acabou mudando tudo. As mensagens continuaram chegando e em poucas semanas meu pequeno ateliê improvisado se tornou um centro de produção. Eu não fazia mais os cadernos sozinha. As meninas que trabalhavam comigo agora tinham mais responsabilidade. E até mesmo alguns jovens da cidade começaram a se interessar em aprender. O que antes era apenas um modo de sobreviver, começou a se tornar algo maior do que eu imaginava. Mas junto com o crescimento, vieram novos desafios. Se antes eu me preocupava apenas em ter papel suficiente, agora precisava lidar com pedidos, prazos e até com transportadoras para enviar os produtos para outras cidades. Certo dia, enquanto tentava organizar tudo, percebi que minha casa estava cheia de caixas, papéis e ferramentas. Era um caos absoluto. Foi então que Dona Celina apareceu com um olhar afiado. Tá na hora de você ter um lugar só para isso, Irene. Ela tinha razão. Eu não podia continuar espremendo minha vida entre minha casa e meu trabalho. Mas onde? Como eu abriria um espaço de verdade se mal sabia administrar tudo aquilo? Foi aí que uma coisa inesperada aconteceu. O mesmo homem que havia me feito a proposta na feira voltou a me procurar. Mas dessa vez, ele não estava sozinho. Ele trouxe um investidor interessado em financiar um espaço para que eu pudesse expandir meu negócio. A proposta parecia um sonho. Eles queriam ajudar a abrir um ateliê sustentável, um espaço onde eu pudesse produzir, ensinar e vender meus cadernos de forma organizada. Mas havia um detalhe. Eu precisaria formalizar tudo, criar um nome oficial e registrar minha pequena empresa. Passei dias pensando nisso. Eu queria crescer, mas também tinha medo. E se eu falhasse? E se as pessoas parassem de comprar? O sucesso era tão assustador quanto o fracasso. Naquela noite, sentei no quintal e olhei para minhas mãos. Lembrei de todas as vezes que pensei que não conseguiria. Mas ali estava eu, depois de tantas quedas ainda de pé. No dia seguinte, aceitei a proposta. Escolhi um nome para meu negócio. Cadernos da Vida. Porque era isso que eu fazia.
Pegava pedaços que pareciam não ter mais valor e os transformava em algo novo. O espaço foi reformado e, em poucos meses, meu pequeno ateliê virou um lugar onde pessoas vinham para aprender, comprar e se inspirar. O que antes era um refúgio solitário, agora era um ponto de encontro para quem acreditava em recomeços. Um dia, uma mulher que tinha perdido o emprego apareceu na porta do ateliê. Ela olhava para os cadernos com um misto de curiosidade e melancolia. "Será que eu conseguiria aprender a fazer isso?" perguntou baixinho. Segurei suas mãos e sorri. "Se eu conseguir, qualquer um pode conseguir." Naquele momento percebi que minha jornada não era apenas sobre mim, era sobre cada pessoa que em algum momento achou que não tinha mais saída. Se essa história tocou você, envie para alguém que precisa acreditar que recomeços são possíveis. Você pode ser a esperança que essa pessoa precisa hoje. A inauguração do ateliê foi um dia que nunca esquecerei. Quando pisei naquele espaço pela primeira vez, senti algo que não sentia há anos: pertencimento. As paredes recém-pintadas tinham o cheiro de novidade, e os cadernos cuidadosamente dispostos sobre as prateleiras pareciam exibir minha história de luta e resiliência. Por tanto tempo, eu havia sido apenas uma mulher tentando sobreviver, mas agora, pela primeira vez, eu era alguém que havia construído algo real. A cidade pequena reagiu com curiosidade. Alguns vinham apenas para ver, outros traziam os filhos para participar das oficinas, e alguns compravam cadernos apenas pelo significado que carregavam. Eu via, nos olhos das pessoas, algo diferente. Não era mais pena, não era mais aquela compaixão desconfortável que eu sentia nos primeiros meses após o incêndio. Era respeito. No dia da inauguração, prepararam um pequeno evento, e a diretora da escola fez questão de discursar sobre a importância do meu trabalho. "A história de Irene nos ensina que tudo pode ter uma segunda chance", disse ela. Eu quase chorei ao ouvir aquilo, porque por muito tempo achei que a única coisa que eu poderia fazer era sobreviver. Mas agora eu via que podia fazer mais do que isso. Quando chegou minha vez de falar, minha garganta secou. Eu nunca fui de discursos. Mas olhei para as prateleiras cheias dos meus cadernos, olhei para as pessoas que estavam ali e respirei fundo. Eu achei que minha vida tinha acabado no dia em que perdi tudo. Mas descobri que recomeços não acontecem de uma vez. Eles são feitos de pequenos passos. E se estou aqui hoje, é porque aprendi que o que construímos com as próprias mãos vale mais do que qualquer coisa que possamos perder. Aquelas palavras saíram com mais força do que eu esperava. E quando ouvi as palmas ecoando pelo ateliê, soube que algo dentro de mim tinha mudado. Eu não era mais apenas a mulher que sobreviveu ao incêndio. Eu era Irene, a mulher que construiu algo novo. Nos dias seguintes, o ateliê começou a funcionar de verdade. As oficinas passaram a ser frequentes e logo as aulas se tornaram parte da rotina da cidade. O que começou com poucas pessoas foi crescendo e, de repente, eu já tinha um grupo fixo de alunos que vinham todas as semanas aprender não apenas a fazer cadernos, mas a enxergar possibilidades onde antes viam apenas Descartes. Então, um dia, recebi uma carta inesperada. O envelope era simples, com meu nome rabiscado em letras que eu reconheci na mesma hora. Minhas mãos tremeram ao abrir. Era de Adalberto. "Soube do que você fez. Soube que virou notícia. Sei que você não precisa de mim, mas eu precisava escrever isso. Sinto muito." Senti um nó na garganta. Durante anos tentei não pensar nele. O homem que um dia segurou minha mão e jurou estar ao meu lado, simplesmente me abandonou no momento mais difícil da minha vida. E agora, depois de tanto tempo, ele reaparecia com algumas palavras no papel. Fechei os olhos e respirei fundo. Não senti raiva. Não senti saudade. Apenas um estranho alívio. Pela primeira vez, entendi que não precisava de nenhuma explicação, de nenhuma reconciliação. Minha vida havia seguido em frente sem ele
e isso era o bastante. No dia seguinte, segui minha rotina como sempre. Mas pela primeira vez em anos, senti que um peso havia saído das minhas costas. As semanas passaram e o ateliê começou a chamar a atenção de cidades vizinhas. Pessoas viajavam para conhecer meu trabalho e logo começaram a surgir convites para contar minha história em outros lugares. No começo, achei que era exagero. Quem iria querer ouvir sobre uma mulher do interior que fazia cadernos com papel reciclado? Mas a verdade era que não era apenas sobre os cadernos. Era sobre esperança. Foi então que conheci Dona Lourdes. Ela apareceu no ateliê numa tarde qualquer, segurando um dos cadernos com delicadeza. Eu sempre quis aprender algo novo, mas achei que era tarde demais para mim, disse ela com um sorriso tímido. Pedi que se sentasse ao meu lado e segurei suas mãos. Nunca é tarde para recomeçar, respondi. E naquele momento, entendi o que eu realmente fazia ali. Eu não estava apenas ensinando as pessoas a encadernar. Eu estava ensinando a acreditar. Se essa história tocou você, deixe um comentário. Quero saber se você já precisou recomeçar, assim como eu. A vida tem um jeito curioso de nos ensinar que não há ponto final para quem decide continuar. Durante anos, achei que minha história tinha acabado no dia em que perdi minha casa. Mas agora vejo que aquele foi apenas o começo de algo muito maior. Os dias no ateliê passaram a ser os mais felizes da minha vida. Cada caderno que saía dali não era apenas papel costurado e colado, era uma história reescrita. Pessoas vinham de cidades vizinhas para comprar, conhecer meu trabalho e, muitas vezes, apenas para conversar. Então, um dia, recebi um convite inesperado. A prefeitura queria que eu desse uma palestra em um evento sobre empreendedorismo. Eu, Irene Farias, que um dia mendiguei papel velho para recomeçar, agora estava sendo chamada para ensinar outras pessoas a nunca desistirem. Pensei em recusar. O medo ainda morava em mim, mesmo depois de tudo que conquistei. Mas então lembrei das palavras de Dona Celina naquele primeiro dia na praça. Se tem uma coisa que você sempre soube fazer, é dar vida ao que os outros jogam fora. Então aceitei. Na noite do evento, me sentei na primeira fila, ouvindo outras histórias de luta e sucesso. Algumas pessoas ali haviam criado empresas, outras transformaram negócios falidos em referências. E ali estava eu, uma mulher que havia começado do nada, sem estudos, sem dinheiro, apenas com a força das minhas mãos. Quando chamaram meu nome, meu coração quase saltou do peito. Subi ao palco devagar, segurando um dos meus cadernos na mão. Olhei para o público, vi jovens ansiosos, vi mulheres que carregavam no olhar as mesmas dores que eu carreguei um dia, e então comecei a falar. Eu nunca imaginei que um dia estaria aqui. Para ser honesta, eu nunca imaginei que chegaria até aqui. Mas uma coisa eu aprendi. A gente nunca sabe o que pode acontecer quando decide continuar. Se eu estou aqui hoje, é porque um dia escolhi juntar os pedaços ao invés de chorar pelo que foi destruído. A plateia ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Então continuei. Se você está aqui hoje, achando que sua vida acabou, eu quero que escute isso. Nada acaba enquanto a gente tem vontade de começar de novo. O que eu faço não é só encadernar cadernos. Eu encaderno histórias. E cada página nova é uma prova de que sempre podemos recomeçar. Terminei meu discurso segurando o caderno no alto. Se eu conseguir transformar cinzas em papel, você pode transformar sua vida em algo que vale a pena ser escrito. O auditório irrompeu em aplausos, mas o que mais me emocionou foi ver algumas pessoas chorando. Não porque minha história era triste, mas porque ela provava que recomeços são possíveis. Naquela noite, deitei na cama e olhei para o teto, deixando tudo aquilo se assentar dentro de mim. Pela primeira vez não me perguntei, e agora? Pela primeira vez eu soube a resposta. O agora é seguir. O agora é continuar. O agora é ensinar. E se essa história fez sentido para você, eu quero que faça uma coisa.
compartilhe com alguém que precise ouvir isso, porque às vezes uma nova página pode mudar toda uma história. Eu sou Irene Farias, uma mulher que um dia achou que tinha perdido tudo, mas descobriu que recomeços são feitos de pequenos passos. Transformei cinzas em papel, dor em força e incerteza em novas oportunidades. Essa foi a minha história. Se inscreva nesse canal para ver mais histórias como essa, porque sempre há algo novo para aprender com quem teve que reescrever a própria vida.